Olá, eu me chamo Rubinilson, sou setorista da TV Corinthians Oficial. Vamos com a coletiva pós-jogo de Fernando Diniz. Bora lá, vamos dar início à entrevista coletiva do professor Fernando Diniz. Diniz, boa noite. Parabéns pela vitória aqui em Santa Catarina. Quero que tu fale sobre como que foi para ti esse duelo. A gente sabe que foi um time que veio com muitas mudanças, tendo em vista essa sequência intensa de Libertadores, Brasileirão. Mas, na tua opinião, esse time de hoje já tem a cara do time do Diniz ou ainda precisa de alguns ajustes, mesmo sendo um time que fez uma rodagem nessa partida? Primeiramente, boa noite. Quanto a ter a cara, eu já falei isso mais de uma vez, eu acho que tem minha cara, o time ter vontade de lutar e vontade de vencer o jogo, eu acho que isso o time teve. Falando da partida, eu achei que o primeiro tempo a gente jogou pior e fez 1-0. No segundo tempo a gente melhorou, questão tática e técnica também, um pouco mais de ritmo, mais chegadas, finalizações, cruzamentos perigosos. Mas eu acho que o time, de maneira geral, fez principalmente no segundo tempo, uma boa partida. Muitas mudanças, a gente fez um treino com esse time ontem. Eu acho que eles se esforçaram e foi uma vitória justa diante do adversário, que é difícil. O Barra é uma equipe nova, que às vezes no cenário nacional é desconhecida, mas é o atual campeão catarinense, ganhou da Chapecoense na final, eliminou o Volta Redonda e eliminou também o América Mineiro, que é um time, principalmente o América Mineiro, que toda hora está entre Série B e Série A, e a gente encarou com máxima seriedade o nosso adversário. Professor, aqui ó, Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. Agora são 5 jogos à frente do Corinthians, você tem 3 vitórias e 2 empates, né? 5 gols marcados e nenhum gol sofrido até aqui. Até o gol do Lingard no primeiro tempo, o Corinthians não tinha praticamente finalizado no gol. Quanto que esses números defensivos estão te agradando e o quanto está te preocupando, em determinado momento, esses números ofensivos do Corinthians, né? Por mais que tenha praticamente uma média de 1 gol por jogo, quanto essa pouca criação lá no ataque efetiva para finalização está te preocupando agora? Obrigado. Eu acho que no primeiro tempo a gente jogou muito mal na questão da organização ofensiva. O time estava marcando bem, o time bem protegido, e isso é uma coisa que a gente tem que procurar ir aprimorando. Não é que está perfeito, mas a gente, com a sequência de jogos, e por ser um time muito modificado hoje, o sistema defensivo funciona muito bem. E a ausência de finalização, eu concordo com a análise, a gente chegou muito pouco, praticamente foi, assim, não teve finalização no primeiro tempo. Mas no segundo tempo o time foi melhor, eu gostei do segundo tempo. A postura, não é um time fácil jogar contra, e aqui o campo também é um campo diferente do nosso. No segundo tempo eu acho que deu uma melhorada, eu acho que considerando um dia que a gente teve de treino e que eles conseguiram produzir no segundo tempo, eu gostei. No primeiro tempo eu achei que foi bem abaixo na questão da produção ofensiva. Professor, Beatriz Mainetti, Portal Meu Timão. O Corinthians chega a 5 jogos consecutivos sem sofrer gols pela primeira vez desde 2022, na época numa sequência entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Como treinador, você teve uma sequência de 5 jogos também sem sofrer gols só em 2023. Qual que é o peso dessa consistência defensiva, mesmo com alterações de peças, e qual que é o planejamento para manter isso a partir daqui? Muito obrigada. Eu acho que não é questão de planejamento, é uma questão de vontade, de desejo e de trabalhar para que a gente consiga ainda melhorar o sistema defensivo. Hoje a gente ofereceu algumas situações que a gente não precisava, mas é um número importante e o time está muito consciente. Eu acho que os jogadores estão muito dedicados na questão defensiva e não é os 4 defensores e o volante, é o time como um todo. E é a maneira que eu gosto, que eu compreendo o futebol, que todos têm que colaborar. E aqui está tendo uma entrega muito grande, que começa hoje com o Jesse e com o Pedro Raul, como foi com o Yuri e com o Garro nos outros jogos. E eles sabem que isso é importante para a equipe, para ter essa consistência, para facilitar lá para os nossos defensores, para o nosso goleiro. Aqui, Diniz, boa noite. Henrique Vigliotti, Central do Timão. Diniz, eu queria que você pudesse dar uma atualização sobre a situação do Kaique. A gente viu ele saindo ali chorando bastante, saindo ali de maca. Uma primeira avaliação, claro, ainda tem que fazer exames, mas o que você pode dizer da lesão de um garoto que vinha sendo titular em todas as partidas até então, sob o seu comando? Eu torci para que não seja nada grave. Ele saiu
e fez alguns exames preliminares, mas eu acho que é muito prematuro a gente falar. Esse é um tipo, quando sai um jogador com torção no joelho, a gente tem que esperar os exames de imagem para a gente não se precipitar nem para um lado nem para o outro. A torcida é muito grande para que não tenha nada grave ali. Diniz, Júlia Passafaro da Rádio Coringão. Hoje você entrou com um time misto, você tinha um plano já de vir com os mesmos jogadores e hoje com um time mais mesclado. Isso tem a ver com o controle de carga por conta das quantidades de jogos ou mais para você testar umas novas peças para próximos jogos? Eu acho que são as duas coisas. Eu falei depois do jogo do Santa Fé que o jogador não é só músculo e osso, mas ele também é músculo e osso, mas não é só isso. Juntando todos os componentes, dados fisiológicos do nosso departamento, que é muito atuante, e conversando com os jogadores, e a percepção, principalmente do que eu tive do jogo do Vitória, eu achei que era muito importante para a gente preservar os jogadores. No fundo, a gente jogou só um titular, jogando o jogo todo mesmo, foi o Gustavo Henrique, ou seria o Kaique. O Mateuzinho não tinha jogado contra o Vitória por conta da expulsão contra o Palmeiras. Então não era um time muito mesclado, era um time praticamente todo modificado, só com de linha, acabou jogando só um jogador, nessa sequência do que foi o Gustavo Henrique. E eu acho que foi a somatória de todos os fatores, dos fatores fisiológicos, biológicos e da percepção que eu tive dos jogadores e da conversa também com os outros componentes do Corinthians, né? Porque eu sou um cara aberto, eu gosto de conversar e para tomar as melhores decisões. Eu acho que foi um acerto hoje tirar o pé para que os jogadores pudessem se recuperar bem e também que a gente tenha um time para botar. Os jogadores têm um nível muito parecido àqueles que estão jogando, que os não estão jogando. Às vezes a manutenção ela se dá porque conforme o time vai jogando sequencialmente, vai ganhando um outro tipo de entrosamento e acaba ficando com mais chance de ganhar os jogos. Mas o nível do elenco é um nível bastante homogêneo e um nível alto. Diniz aqui, Gustavo Fortes da Entidade Corintiana. A torcida ainda quer ver mais do Zaccaria e do Lingard em campo e a expectativa é que os dois até começassem como titulares juntos. Fisicamente, como que eles estão? Porque você tira o Lingard e coloca o Zaccaria. Eles estão bem para jogar 90 minutos ou era um planejamento mesmo de ter os dois, um por um tempo, outro pelo outro? Como que eles estão assim fisicamente para você passar para a torcida? Obrigado. Eu acho que eles estão melhorando. São dois jogadores. O GS fazia muito tempo que eu não via jogar e estou conhecendo ele de perto agora, está evoluindo, e o Zaca também. Eu estou gostando daquilo que eu estou vendo. E hoje eu botei aquilo que eu achei que era o melhor para botar nessa condição. E não era que estava premeditado entrar um e sair outro. Eu achei que naquele momento do jogo pedia uma troca e eu acho que tanto o GS foi bem como o Zaccaria entrou bem também. Diniz aqui, Gabriel Oliveira do GE da Globo. Eu queria insistir nessa questão dos dois jogadores aí, né, do Lingard e do Labiat, que eles chegaram ao Corinthians cercados de muita expectativa. E aí o Lingard teve hoje a sua segunda oportunidade como titular, a primeira sob o seu comando. E o Labiat vem sendo utilizado pouco, né, entrando nos minutos finais. Aí eu queria entender como é que tem sido, como é que você analisa a situação dos dois, assim, o desenvolvimento no dia a dia do trabalho, e se você pretende usá-los mais, de repente uma titularidade para o Lingard quando o time titular estiver jogando, como é que você analisa esses dois jogadores que chegaram recentemente? Obrigado. Eu estou avaliando dia a dia e tenho gostado do que eu tenho visto. São dois jogadores que jogam tecnicamente num nível bastante alto e estou avaliando eles e todo o elenco, né? E eu vou procurar sempre colocar os jogadores que eu acho que naquele momento tem mais chance de fazer o Corinthians ganhar. Mas os dois jogadores, assim, eles estão de uma maneira gradativamente cada vez mais entregando mais em todos os sentidos. Boa noite, Diniz. Luiz Moraes, da Jovem Pan News Florianópolis. Eu queria a tua avaliação. A gente viu hoje um estádio cheio de corintianos, de torcedores do Corinthians, e o treinador Bernardo deu entrevista agora há pouco aqui pra gente também, lamentou não poder jogar em Itajaí. Qual a sua avaliação desse contexto e o quanto beneficiou o Corinthians jogar em Florianópolis hoje? Eu acho que o benefício ele é evidente, porque o Corinthians jogar com a sua torcida sempre é bom. A gente agradece muito o apoio do nosso torcedor aqui hoje. É muito bom contar com o apoio da nossa torcida e a gente sabe que principalmente o torcedor corintiano faz diferença. Então foi um contexto para nós muito positivo. Fernando, tudo bem? Boa noite. Heitor Machado, da NDTV Record.
Você está completando 10 anos do teu início lá de 2016. Sei que você começou como técnico antes disso, mas o trabalho do Audax foi o trabalho que repercutiu primeiro em nível nacional. De lá para cá, muita coisa mudou no jogo. E eu acho que um aspecto que tem evoluído bastante nos últimos anos é a capacidade dos times de pressionar no campo de ataque, de forma mais agressiva, de forma mais organizada e sincronizada. De que forma tu tem trabalhado para se adaptar a isso, para buscar alternativas? Acho que o time que vai jogar contra o Diniz hoje, ele se prepara de forma muito diferente que se preparava há 10 anos atrás contra o Audax. Obrigado. Eu fui acompanhando isso daí. Para mim eu acompanhei essa evolução. Para mim foi muito importante que essa evolução tenha acontecido, porque faz você criar novas formas de sair jogando e você vai aumentando o teu repertório. Uma pergunta muito interessante. E vai continuar. Quanto mais as pessoas vão criando um jeito de pressionar, mais para mim estimula a criar um jeito de sair jogando. Lembrando sempre que nunca será proibido jogar com bola longa. Esse Corinthians, pelo menos por hora, até um time que sai bastante com bola longa, sabe sair jogando, mas sabe usar o difícil. Às vezes você tem um jogador, você tem o Pedro Raul, ou você tem o Yuri na frente. Então é um time que sabe o que faz para sair curto e sair longo. E quanto a mim, pessoalmente, eu também, o repertório vai aumentando. A gente tem que ir aumentando. E eu acho que essa evolução, ela faz um bem danado pro futebol brasileiro. Diniz, boa noite. Lucas Medeiros, da Rádio Web Esportes. Queria ouvir de ti um pouquinho como que é o teu trabalho como psicólogo mesmo, nessas partidas em que o Corinthians ele é grande favorito. Tu falou, claro, que conhece a equipe do Barra, que vem se destacando no cenário nacional, mas ainda para muita gente seria uma vergonha se o Corinthians não vencesse a partida e até numa possível próxima partida não se classificasse. Como que é teu trabalho com o elenco para blindar eles de tudo isso? Eu primeiro, assim, eu gostaria de ressaltar que o time do Corinthians é um time muito consciente das coisas, dos jogadores. São jogadores experimentados, jogadores que sabem o que é estar no Corinthians. Eu já tinha um discurso interno dos jogadores de cobrança para que todo mundo entrasse ligado e eu reforcei muito isso, que é um time, que é um bom time, é um time atual campeão catarinense, campeão da Série D, vinha de conseguir 2 eliminações. O Volta Redonda é um time hoje tradicional do Rio de Janeiro, que ano passado estava na Série B, e o América Mineiro mais tradicional ainda. E vocês sabem, tanto quanto eu, que na Copa do Brasil vira e mexe tem um time que eles nem disputa a divisão nacional, eliminando um time de camisa, um time tradicional. Então a gente encarou o jogo com o máximo de seriedade possível. Diniz, boa noite. Júlia Spindola, é um prazer estar falando contigo. Bom, no segundo tempo o Corinthians teve mais controle, conseguiu participar mais da partida ativamente, mas no primeiro tempo encontrou um Barra muito organizado, controlando defensivamente principalmente, né, para prevenir essas chegadas do Corinthians. Eu queria saber de ti, no intervalo, foi falado agora com essa relação a teu psicólogo, né, a tua parte psicóloga, tanto animicamente quanto taticamente, quais foram as orientações que você passou para os jogadores, o que você consegue entender que de fato mudou, né, do primeiro tempo para o segundo tempo, para o Corinthians ter mais esse controle da partida? Eu acho que animicamente mudou, acho que o time foi mais intenso, estava marcando bem mais com a bola, foi um time mais dinâmico, mais agressivo, e tecnicamente também, tivemos menos erros de passe. E na parte de trás a gente conseguiu ser mais agressivo, conseguiu colocar mais jogadores na linha da frente e ser um time que conseguir ter mais chegadas no ataque. Então acho que mudou muita coisa na parte com a bola, mudou bastante coisa. Diniz, boa noite. Minha pergunta é sobre como o Corinthians se comportou hoje. O Barra veio com 3 volantes para tentar blindar essa sobrecarga do Corinthians. Eu queria que tu falasse como conseguir contornar essa situação de um time que congestiona o meio de campo para evitar a sobrecarga, que é uma característica tão marcante do teu trabalho. Para falar a verdade, a gente não jogou muito com sobrecarga. Hoje, no primeiro tempo, um pouco, durante um tempo, de pesar um lado ou outro do campo, mas depois a gente jogou um jogo mais fluido, com mais circulação e com um pouco mais de profundidade no segundo tempo. Então, no segundo tempo, a gente não jogou muito com muita aproximação de um lado do campo. Deixe o seu like, o seu comentário e acione o sininho para receber as notificações. Se inscreva em nosso canal e seja membro. Até a próxima!